O mês de maio foi o mês das manifestações. O que podemos aprender com isso? Olá, amigos do canal News Brasil, tudo bem? Como estão todos vocês? Meus amigos, desde já peço aquele pacotão que pedimos sempre aqui no início, que se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe comentários e sugestões de pauta. Saiba que nós não estamos só nessa plataforma, estamos em outras plataformas também, e todas elas estão aqui na descrição do vídeo, né? Dá uma visitinha lá, porque se no futuro não estivermos em uma, estaremos nas outras. Meus amigos, é o seguinte, né? O mês de maio foi o mês das manifestações aqui no Brasil. E foram de grandes manifestações, sim, não foram de manifestações pequenas, não. Tanto da oposição quanto pró-Bolsonaro, né? E para começar, nós tivemos no início do mês o famoso 1º de maio, Dia do Trabalho, com manifestações nesse dia. Isso mesmo, nós tivemos manifestações no 1º de maio, apesar da pandemia também, porém não foi como normalmente seriam nos anos passados. Foi uma pauta pró-Bolsonaro, foi uma pauta da direita em pró-Bolsonaro, e foi a maior manifestação que teve no mês de maio. Calcula-se que mais de 1.000 cidades estiveram presentes nessas manifestações, né? Tiveram manifestações em mais de 1.000 cidades, em que em torno de 25 a 30 milhões de pessoas tenham participado delas. Exato, meus amigos, esses são os números que flutuam aí entre números oficiais e números de cálculos não oficiais, né? Mas o mais interessante desse dia é porque o dia 1º normalmente é um dia de manifestação do trabalho, né? Uma pauta da esquerda. E não foi isso que nós vimos nesse mês de maio, não. Vamos lá também. 2 semanas depois acontece uma nova manifestação. Só que uma manifestação lá em Brasília, né? Encabeçada pela parte econômica do Brasil, pelo agronegócio do Brasil, que se fez presente lá. E para engrossar as fileiras, tiveram lá também um apoio maciço da população. Muita gente foi mesmo. Aquela esplanada do Ministério ficou lotada de um lado a outro e por uma grande profundidade. Muitos ali dizem que tenham sido uma das maiores manifestações que ocorreu naquela região ali em Brasília. Eu não sei dizer porque não tenho todos os dados aqui, mas que realmente foi muito grande, foi. Uma outra também foi o que aconteceu 8 dias depois, né? No dia 25 de maio. No dia 25 de maio, no Rio de Janeiro, aconteceu uma das maiores manifestações, entendeu? Motorizadas, que foi a motociata, né? Conclamada pelo presidente, entendeu? Que iriam fazer esse passeio motociclístico no Rio de Janeiro. E resultado disso, tem vídeos de mais de 30 minutos só de moto passando. Isso mesmo, foi gigantesca realmente. E para fechar o mês, não poderia faltar, né, a manifestação do último dia 29, desse último sábado, que não foi uma manifestação de apoio, mas sim contra Bolsonaro. Então, foram 3 manifestações pró e uma contra. E, sim, foi de fato uma manifestação expressiva assim. Não foi tão grandiosa quanto foi as manifestações a favor de Bolsonaro, mas ela foi grande, sim, principalmente em São Paulo e em Brasília, foram as duas que tiveram maior destaque. Mas, meus amigos, se você comparar as manifestações que ocorreram em São Paulo, entendeu? Com a manifestação que ocorreu do dia 1º de maio, que foi lá em São Paulo, não tinha, é como se não tivesse ninguém.
porque há uma diferença gritante, né? No dia 1º de maio, só em São Paulo, segundo cálculos, né, da própria Polícia Militar, mais de 1 milhão de pessoas estiveram naquela Avenida Paulista. Eu não tenho os números disso não, mas pelas imagens, tinha mais de 5 vezes o número de pessoas quando atingiu o ápice das duas. A oposição foi de fato considerável. O problema é que o do dia 1º de maio foi gigantesca. Não tem comparação. A de Brasília foi a mesma coisa. Tinha as pessoas, né, além de estarem um pouco mais dispersas em Brasília, né, no dia 29, para ocupar mais espaço e também dizerem que estavam mantendo o distanciamento, foi dado com, se compara, né, aquela aglomeração de uma multidão, tinham 4 a 5 vezes mais também pessoas. Então, é uma diferença, né? E vamos aqui analisar um pouquinho mais aqui sobre isso aqui. Não foi só de tamanho que temos ali as diferenças, né? A própria organização dela, a divulgação delas, né? Vamos ver aqui como é que foi a divulgação das manifestações pró e contra Bolsonaro. Vamos lá. As manifestações pró-Bolsonaro não teve divulgação pela grande mídia, não teve divulgação por partidos, não teve divulgação feita por empresas, foi basicamente por grupos e pela internet que se movimentou toda aquela massa de pessoas para as manifestações. A única manifestação que teve um chamado de fato que foi mais robusto foi a motociata de Bolsonaro. Essa sim teve uma divulgação, uma propaganda maior, né? Inclusive com alguns toques da grande mídia sobre o assunto. Mas a do 1º de maio não teve, que foi a maior de todas. Então, meus amigos, e o que nós vimos nas manifestações da oposição, da esquerda brasileira? Que foi uma manifestação organizada por sindicatos, por partidos e por organizações ligadas à esquerda, com apoio da divulgação também pela grande mídia, que já anunciava dias antes que iria ocorrer essa manifestação, mostrando assim em reportagens, tudo, dizendo que chegou inclusive ao ponto de uma mídia dizer que não se preocupe, vai de máscara e lateral álcool gel, ou seja, uma conclamação à Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, ou Folha de São Paulo, sei lá como é que é, aquele blog que dizem que é jornal, que já foi um dos maiores jornais do Brasil, se não foi o maior jornal, hoje está com completa descredibilidade, né, desacreditado pela grande população. Chegou a postar hashtag no seu post do Twitter, conclamando as pessoas para a manifestação. Então ficou aquela coisa chata, que inclusive tiveram que se desculpar, dizendo que aquilo ali realmente não deveria acontecer, de tão mal que pegou. Mas foi assim, houve assim em termos de divulgação, houve de fato a manifestação da esquerda, houve uma maior divulgação disso aí. Um outro aspecto, né, quem organizou as manifestações da direita, foi muito orgânico aquilo ali. Foram grupos de WhatsApp, grupos de canais do YouTube, entendeu? Sim, tem quem organiza aquilo ali de fato, que começa a chamar tudo, que propõe, que diz qual vai ser a pauta, tudo. Mas as três foram organizadas de maneiras diferentes. Foi uma do agronegócio,
uma completamente espontânea para o chamamento que foi de 1º de maio e uma chamada pelo próprio presidente. E da esquerda? Começou com uma grande divulgação do Boulos em suas redes sociais, na grande mídia. Entendeu? Foram os partidos chamando, foram as organizações como a UNE, que chamaram a sua militância. E quem esteve presente? Quem foi que esteve presente nas duas manifestações? Vamos lá. Na manifestações pró-Bolsonaro, quem esteve presente, em sua maioria, uma grandíssima maioria, foi o povo que apoia Bolsonaro. E quem esteve presente na outra? Basicamente, deu a militância ligada a partidos políticos, aos sindicatos, às organizações ligadas à esquerda, como disse, como a UNE, que tiveram lá motivando aquilo ali. A presença popular mesmo, não organizada, que não estão agrupadas em alguma entidade, não esteve presente. Não foi de fato o povo que está lá. Sim, foram pessoas do povo, mas pessoas ligadas a instituições. Então você pode dizer que foi uma manifestação de instituições e não do povo. Enquanto quem eram os representantes, tirando a manifestação do agro, as outras duas teve o povo. Não teve uma instituição, não teve um partido por trás disso. Não teve uma organização, não teve ONGs por trás disso. Então, meu amigo, o que podemos ver aqui também a respeito disso aí? O que podemos concluir, né? Que ficou flagrante o posicionamento, qual é o posicionamento da mídia. Ela não tem como mais esconder isso. As manchetes que vinham pós noticiar as manifestações, quando falavam de Bolsonaro, eram aglomerações, outras eram manifestações democráticas, que eram manifestações antifascistas, antibolsonaristas, enquanto a outra eram aglomerações. Pega mal, né, grande mídia? Também, quem é que apoia os dois? A diferença é que Bolsonaro tem um apoio orgânico da população e a esquerda tem um apoio fisiológico de instituições. E se instituições têm interesses, é porque quem está por trás dela, quem governa elas, tem esses interesses, não o povo. Quem tem interesse é a instituição, quem está por trás dela. Quem você viu, outra conclusão, quem você viu, quem esteve presente nas duas? Universitários, sindicalistas, políticos de esquerda, lobistas de esquerda, mídia de esquerda. E quem estava nas pró-Bolsonaro? O povo, famílias inteiras, mães com filhos de colo, pais com seus filhos, pai, mãe e filhos, avós, senhores, senhoras, crianças. Quando não levava também seu cachorro, né? Porque o cachorro também é patriota. Então essa é a grande diferença, meus amigos. A esquerda tem aquele apoio fisiológico, entranhado em suas veias. Quem participa é quem está ali junto com o partido, é o militante, é o que vai pela mortadela. E quem vai? Na de Brasília, foi proibido a venda de água pelos ambulantes, pelo governo de Brasília, pelo governador do Distrito Federal. Proibiu.
E as pessoas passaram lá horas, horas, embaixo daquele sol de Brasília seco. Muita gente com sede, porque teve essa proibição. Vimos também, deu uma grande diferença, a passividade, quão pacífica eram as manifestações pró-Bolsonaro. Na da esquerda, teve confusão em Pernambuco. Lá em Recife, teve repressão, a polícia teve que intervir, baixar o sarrafo, gás lacrimogênio, bombas. E aí fica aquela questão, são ordeiros mesmo? Quem é que preza pela ordem aqui no Brasil? Quem é que preza pelo bem-estar daqui do Brasil? Quem quer ordem aqui no Brasil? Qual dos dois lados? Não acredito em mim. Vai, pesquisa. Veja os dois lados. Veja as matérias de um lado, matérias do outro. Veja o que a grande mídia diz. Ou seja, meus amigos, o Bolsonaro tem, como eu disse, ele tem aquele apoio orgânico vindo do povo, enquanto a esquerda hoje só tem o seu apoio fisiológico. Para mim, essa é a grande conclusão. E uma outra é sim, eles ainda conseguem juntar gente bem menos do que podiam. Perderam força, sim, mas eles não estão mortos. Eles não estão acabados. Eles não se desfizeram. Eles ainda têm grande força, sim. Mas não é a força do povo. Meus amigos, como eu disse para vocês, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Peço aqui novamente para vocês o seu like, que compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário, se inscreva no canal, vamos ajudar aqui esse canal a crescer. Veja quais são as plataformas que nós estamos presentes, vão estar todas na descrição do vídeo. Esteja mais de uma, não esteja só aqui não, esteja também em outra, porque pode ser que no futuro a gente não esteja aqui mais, mas estaremos nas outras. Então, deixar vocês um grande abraço, um grande abraço e até o próximo vídeo.